E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Stormer. Gente, hoje nós vamos falar sobre vamos aproveitar de secar um pouquinho os trades que eu fiz no índice futuro. São trades que já terminaram. Eu acho que mesmo assim continua sendo interessante mostrar para os amigos, para que vocês vejam os pontos de entrada dentro das técnicas que eu utilizo e para que isso eventualmente consiga ajudá-los a desenvolver cada vez mais os modelos que vocês vão planejar operar no futuro mais adiante, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu fiz hoje no índice futuro, ao mesmo tempo vamos falar um pouquinho sobre uma outra coisa extremamente importante que um bom trader tem que sempre saber fazer. Vamos lá? Hoje foi o dia desse sujeitinho aqui, ó. Saitama! Saitama! One Punch Man. Adoro esse setup, adoro esse setup, adoro esse setup. Gosto tanto desse setup que até vou combinar com você o seguinte. Quando eu chegar nos 50 mil inscritos no meu canal, eu vou fazer um cosplay do Saitama. Pegar uma roupinha amarela, uma capinha branca e vou vir aqui fazer cosplay do One Punch Man. Oi, Storm, chegou o correio. Beleza, pode entrar, deixa aí. Pera. Gente, vamos falar um pouquinho então sobre os trades que eu fiz, o que eu fiz hoje em termos de movimentações dentro do índice futuro, e ao mesmo tempo a gente pode trocar uma ideia sobre diferentes coisas importantes para o mercado. Mas obviamente nós, enquanto traders, precisamos sempre estar nos aperfeiçoando. É importantíssimo que nós estejamos sempre estudando, pensando, procurando entender cada vez melhor o mercado. E é por isso que eu gosto de estar aqui com vocês, passando o máximo possível de conhecimento, táticas e técnicas. Se vocês puderem, não se esqueçam de dar um joinha aí. E eu vou entrar imediatamente aqui colocando o que eu fiz dentro do índice futuro no dia de hoje. Hoje foi um dia para operar índice futuro. Quando o mercado abre num gap de baixa, para mim ou mesmo de alta, para mim eu considero um dia fácil de operar. Então quando eu tenho esse tipo de gap aqui, eu posso dizer que o mercado iniciou o dia desequilibrado. E é muito fácil a gente tentar ganhar dinheiro em cima de pessoas que estão desequilibradas. Elas não estão centradas, elas não estão tranquilas, elas estão automaticamente muito nervosas. Então eu fiquei olhando o primeiro candle de 10 minutos aqui do mercado com bastante atenção. E ao mesmo tempo dando uma olhada também nas Ichimoku Clouds, para bem confessar para vocês. O mercado fez isso, logo em seguida era um inside bar, eu fiquei atento olhando para que lado esse inside bar ia ser rompido. E naturalmente vocês sabem que isso para mim é um gap de compra a ser realizado, já que a gente abre abaixo da mínima do dia anterior, então eu estava considerando aqui realmente uma entrada neste ponto. E o meu stop neste caso ficaria imediatamente abaixo da mínima do candle que teve a sua máxima superada, e minha ideia seria fechar o gap. Esse era o meu plano original. O mercado faz essa movimentação, um novo inside bar, por enquanto eu estava só olhando, e logo a seguir ele faz esse novo candle e depois ele rompe aqui. Ok, vou executar essa tomada de posição. Comprei, mas automaticamente assim que eu comprei esta ruptura, eu já coloquei um stop e reversão na perda dessa mínima. Por quê? Porque se nós no próximo candle perdermos esta mínima, isso vai me mostrar que é um trap, que é uma armadilha e que o mercado aceleraria para baixo. E foi exatamente o que ele fez, ó. Logo depois que eu fiz minha tomada de posição, o mercado recua, aciona meu stop, eu reverto a posição vendida, eu projetei toda essa amplitude para baixo com o meu alvo, e o mercado faz isso, bate exatamente no meu alvo, e eu consigo recomprar minha posição. Logo depois de eu comprar minha posição e terminar esse primeiro candle, eu fiquei olhando e falei, cara, só um pouquinho, isso é um outro trap. Esse candle está perdendo a mínima do dia, e a gente finaliza o candle assim. Eu vou comprar essa compensa máxima aqui. E eu vou estar fazendo o que eu entendo de Search and Destroy Day. Tá? Então eu comecei a entender o mercado com o mercado trabalhando dentro de um Search and Destroy Day, em que ele faz
topos mais altos com fundos mais baixos. Então eu preparei uma entrada nessa ruptura e o mercado faz exatamente isso aqui. Uau! Yes! Bom! Muito bom! Muito bom! Só que eu sabia que aqui ó, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a mínima do dia anterior. Então aqui eu sabia que era resistência. Quando o mercado se aproximou dessa zona aqui, e como eu estava longe ainda do que seria 2 vezes meu risco, eu pensei, cara, a gente não vai conseguir chegar lá não. Já são 260 pontos no bolso. Eu já tinha colocado, aqui eu tinha levado um pequeno stop de 80 pontos. E daí eu reverti para uma posição de ganho de 250 pontos. E quando eu virei aqui, eu entrei comprando, com o alvo agora de 260 pontos para cima. E realmente o mercado vai ali, cutuca a mínima do dia anterior, que está em azul. E eu vendo a minha posição. E aí quando eu vendo a minha posição, fecha o candle assim. Quando fechou o candle assim, eu pensei, cara, isso é um trap, de novo. Em que a gente tentou furar uma resistência, entrou pressão de venda, a pressão de venda não, os compradores não conseguiram sustentar, se perder essa mínima é venda. E foi o que eu fiz daí, eu peguei e bati na venda quando perdeu essa mínima, operando exatamente o Search and Destroy. Eu tinha como alvo realmente buscar aqui, ó, essa mínima. E aí o que o mercado faz? Vem para o meu alvo. E agora eu estou muito feliz porque eu consegui ler exatamente o movimento que o mercado estava fazendo, o Search and Destroy Day. E aí eu consegui então capturar 260 pontos aqui, depois eu capturei mais 320 pontos aqui, depois eu capturei mais 460 pontos aqui. Depois que o mercado fez isso, eu estava de fora, já tinha feito um bom resultado, já estava com o meu dia praticamente resolvido. E aí o mercado faz isso. Este candle eu vi que era um preço de fechamento de reversão, em cima de uma zona de suporte, e eu pensei, isso pode ser uma eventual compra. E aí fazer esse movimento, e esse movimento realmente foi muito bonito. Um preço de fechamento de reversão, com o meu estocástico lento relativamente sobrevendido, abaixo da zona de 20, eu tomei a posição, projetei esse alvo para cima, e quando bateu em 100, eu não levei o alvo até aqui, eu poderia ter levado o alvo até a abertura desse candle, mas eu não fiz isso, eu levei só até 100, eu estava muito assustado, já não queria, obviamente, entregar parte do meu lucro. Então quando bateu com 230 pontos de ganho aqui, eu saí da posição. Fechei minha posição e eu fiquei líquido de novo. E o mercado fez isso aqui, ó. Fez um novo movimento. Quando ele fez este candle de baixa, perdendo o VWAP, eu olhei, o mercado está pesado. Vamos olhar se vai ter comprador defendendo o VWAP ou não. E aí aparecem compradores defendendo o VWAP. Ok. São compradores defendendo o VWAP. Deixa eu pensar uma coisa. Onde é que está o stop desses compradores? O stop desses compradores vai estar na mínima desse candle. Muito bem. Então se a gente perder essa mínima, eu vou bater na venda. Porque eu vou pegar o stop deles. E aí, naturalmente, eu coloquei uma posição de venda aqui. Aqui foi uma posição de venda, PV. Minha posição de venda foi colocada aqui, meu stop ficaria acima dessa máxima e meu alvo seria imediatamente essa amplitude para baixo, realizando o parcial em 100%. E aí o trade faz o quê? Aciona a minha venda. E aí, vem para o meu alvo final de 2 vezes meu risco. Esse trade foi muito bonito. Tá? Esse trade aqui realmente me observou 545 pontos. Eu não realizei integral, eu não realizei tudo. Eu matei metade do trade aqui com 240 e outra metade em outros 240. E, gente, o dia estava absolutamente perfeito para mim. Eu tinha feito um primeiro trade no erro. Tá? Então, primeiro trade 1, loss, 80 pontos, menos 80 pontos. Tá? Esse trade 1 foi feito aqui, nessa ruptura. Eu não considero esse trade errado, eu considero que faz parte da estatística. Tá? Trade 2, gain, aqui foi um gain de 230 pontos. Isso aqui foi por um trap. Tá? Tá aqui o candle, o trade 2, através desse trap. Depois, o próximo candle, tá? Eu acabei operando aqui o outro trap, que foi observado, né? Foi o trade 3. Trade 3, trap. Trap acionado. Belo trade. Aqui foi o trade 4.
Hoje foi um dia bem dinâmico, eu tô exausto, essa é a verdade, sendo muito franco com vocês. Eu tô absolutamente exausto. Normalmente eu não faço tantos trades, mas como o dia foi se revelando tão fácil e tão bom de operar, que eu fui aproveitando, né? Não é sempre que a gente tá aqui. Aqui foi o trade 5. Esse trade 5 me deu 240 pontos, tá? E daí aqui, ó, a gente fez o trade 6. Uau! Hoje foi um dia intenso mesmo. Quantidade de trades muito maior do que geralmente eu faço. Geralmente eu faço 2, 3 no dia e deu. Esse foi o trade 6. Esse trade me deu 450 pontos. E depois o mercado faz o quê? Depois do trade 5 e depois do trade 6, ele faz isso aqui, ó. Ele veio recuando, fez essa movimentação, preço de fechamento de reversão. Eu considerei essa divergência altista aqui e pensei, cara, isso vai dar uma repicada, mas honestamente não fiquei muito convencido, tá? Não fiquei muito convencido com essa operação aqui com esse preço de fechamento e não comprei. Uma pena porque o trade teria evoluído, mas eu não fiz esse trade. Aqui eu perdi o trade, tá? E eu fiquei olhando o mercado e o mercado fez esse novo movimento aí. Quando ele fez o novo movimento, eu entendi que este ativo estava fazendo um último movimento de baixa. Para mim, isso aqui é a formação de um Joy de Napoli. Quem me conhece, quem fez os treinamentos comigo de Stop de AZ sabe que é o Joy de Napoli. Também é um truque de entrada. Tá? Então a gente entrou aqui dentro da Bison, uma técnica descrita por um trader que eu gosto muito, John Crane. E aí eu considerei, cara, aqui vale a pena tomar uma posição. Eu vou colocar o meu stop nessa mínima e eu vou levar o meu alvo exatamente como o John Crane preconiza, que é simplesmente essa perna inteira de alta para cima, a partir desse ponto que rompeu. Não em 100, em 200%. E aí então, este aqui foi meu trade número 7. Trade 7. Tá? Este trade 7, que eu tomei nessa ruptura, fez o sinal, acionou a entrada, o trade foi evoluindo, delícia. Só que eu não levei o trade 7 até o alvo de 200. Não. Eu até poderia, porque bateu no alvo, tá batendo no alvo, né? Mas eu matei na mínima de ontem. E esse trade 7 então me ofereceu minha última operação do dia no índice futuro, em que eu trabalhei 840 pontos neste trade. Tá? Então, menos 80 mais 240, 230, aqui deu 470. Depois o trade 3 deu mais... quando é que foi o trade 3 aqui? O trade 3 me deu mais 500 pontos. Então nós estamos falando de 980 pontos. Depois o trade 4 me deu mais 500 pontos. Estamos com 1.500 pontos. E esse último trade aqui me ofereceu exatamente 860 pontos. Então, no dia de hoje eu consegui fazer aproximadamente 3.000 pontos no índice futuro. E esse foi o resultado que eu tive de day trade em índice futuro. R$6.139. Operação, um dia muito bom. Eu consegui encaixar bem os trades, bem posicionados, bem estruturados. Eu consegui colocar os trades nas posições corretas, nos pontos adequados dentro do gráfico. É muito difícil tu conseguir um resultado assim em um dia de Search and Destroy Day, que é o que o futuro está fazendo hoje. O que é o dia de Search and Destroy Day, Alexandre? O dia de Search and Destroy Day é, na verdade, um dos dias mais difíceis de serem operados, porque o mercado rompe a máxima da primeira congestão, daí ele perde a mínima da congestão, ele faz isso, aí ele perde a mínima da congestão que ele rompeu, e depois que ele perde essa mínima, tu pensa, bom, agora vai cair, né? Ao invés de cair, ele volta a subir de novo, ele rompe a máxima de novo, aí ele perde a mínima de novo, aí tu pensa, bom, agora vai cair, e daí ele faz uma repicada para dentro da zona, e daí ele afunda mais uma vez, e quando ele vê, ele rompe a máxima. Então realmente é um dia muito não direcional e muito difícil de ser operado. Mas este tipo de dia, a dica para a gente sobreviver a esse tipo de dia é que ele usualmente marca muito traps. Ele cria muito traps. E se vocês operarem os traps nesse dia, nesse tipo de dia, é bem provável que vocês passem a conseguir resultados bem legais como esse daqui. Como eu fiz 3.000 pontos, pessoal, eu não operei pesado. Eu operei aqui com, vamos lá, eu tô falando de uns 10 contratinhos, tá?
na maior parte das minhas operações aqui, o que eu acabei executando foi em torno de 10 contratos, e com isso eu consegui este resultado, contrato de mínimo, obviamente. Eu consegui daí esse resultado que vocês estão vendo. Eu não vi nenhum One Punch hoje, eu procurei por One Punch, eu procurei por Saitamas nos principais ativos, não encontrei nenhum, tá? Realmente não encontrei nenhum. Só teve um trade que eu produzi hoje, um day trade que eu produzi hoje em TOTS 3. Este day trade, ele foi produzido não em cima do gráfico intradiário, ele foi produzido em cima do gráfico diário. Eu tinha olhado o fechamento de ontem, da nossa TOTS 3, e o fechamento de ontem da TOTS 3, ela tinha conseguido fechar acima da Bollinger Superior. E isso é um padrão que para mim é um convite à venda. Toda vez que eu vejo um papel fechando perto da máxima, acima da Bollinger Superior, eu considero fazer uma venda no dia seguinte para buscar pelo menos a abertura do candle. Então aqui, fechou perto da máxima, e eu então produzi a venda nesse dia aqui, nesse movimento, buscando o alvo que seria aqui, uma técnica que eu ensino também no Trader Estrategista e também no método Storm de AZ. E aí, hoje, eu fiz a venda então na abertura do pregão, e eu recomprei quando se aproximou da abertura do dia. Foi um trade lindo e que me resultou no day trade em R$ 3.189. Realmente um trade muito legal, usando uma técnica que eu gosto muito, que é a Bollinger Band, tá? O fechamento acima ou abaixo da Bollinger Band. Dito isso, pessoal, e dissecados os trades do dia, eu queria ler para vocês um texto de um livro, que é um livro fantástico para traders. Este é o livro. Este livro não tem absolutamente nada a ver com o mercado. Esse livro, na verdade, ele foi produzido pelo Instituto Nikken, pelo sensei Jorge Kishikawa. Ele basicamente é um mestre samurai que ensina as pessoas o Bushido. O Bushido é a técnica milenar dos samurais e a filosofia dos samurais. E por que isso é interessante para um trader, Alexandre? Porque a principal característica da existência dos samurais era tentar executar tudo com perfeição. Então o foco de um samurai era viver a sua vida da maneira mais perfeita possível. Ele tinha que fazer a caligrafia dele com perfeição, ele tinha que arrumar a cama dele com perfeição, até cortar a cabeça do inimigo dele com perfeição. Tudo que o samurai fazia, ele procurava fazer de forma perfeita. E é isso que um trader deve fazer. O trader que tiver como seu objetivo principal realizar os trades com perfeição, com um corte preciso, com uma entrada exata no ponto correto, com stop no ponto correto, com alvo no ponto correto, este é um trader que tem grande probabilidade de conseguir lucro, grande probabilidade de conseguir consistência de resultados. Ele está focado não no resultado financeiro, mas na execução perfeita da técnica. Bom, mas este livro, sendo lido com muita atenção, observe essa frase interessante aqui do livro. Olha só. Bum Bunido. O que significa isso? Seguir os dois caminhos. Eis o caminho do guerreiro. Em geral, o que acontece é que as pessoas somente buscam o Bum, que seria pena, tá? Pena no sentido de exercícios literários, exercícios intelectuais, ou seja, eles não se exercitam fisicamente. E tem outro, e sem exercitar especificamente o Bu, que seria a prática guerreira. Então eles são, quem pratica o Bum, que seria a pena, eles são letrados e tecnocratas. Ou outras pessoas exercitam apenas o Bu, que é o físico, e não exercitam o Bum, que seria o cérebro, a mente, o intelecto. Então, como essas pessoas que exercitam o Bu, elas não têm o devido estudo, nem buscam o autoconhecimento, essas são os bárbaros, são os animais. O samurai deve praticar o Nido. O que é o Nido? Os dois caminhos. Ele tem que praticar, sem dúvida alguma, a cultura, o intelecto, a leitura, o pensamento. E tem que praticar os exercícios e a prática guerreira e o combate e as atitudes combativas. Não adianta somente buscar as leituras e não executar o outro lado, que é a prática guerreira. Não adianta tu só estudar o mercado e não executar os trades. Não adianta tu só executar os trades e não estudar o mercado. Ni
Os dois caminhos. Estudar o mercado, praticar o mercado. Também não adianta somente lutar e não estudar absolutamente nada. Nem letrado e nem bárbaro. O caminho do samurai é a prática dos dois. E por que isso é importante para o trader? Porque não só eu vejo que muitos traders estudam, mas na hora de fazer os trades não apertam o botão, não praticam, assim como outros só apertam o botão e não estudam. E ainda dentro do conceito do Nido, os dois caminhos, um bom trader precisa praticar táticas e técnicas de compra e táticas e técnicas de venda. O trader que não souber operar vendido não vai conseguir resultados consistentes. O trader que só souber operar comprado não vai conseguir resultados consistentes. Os resultados consistentes aparecem quando a gente tem a habilidade de operar na ponta da compra, operar na ponta da venda, quando os sinais aparecerem, a gente poder realmente praticar os dois caminhos que nem os samurais deviam praticar os caminhos do passado. Vocês que estão em São Paulo, vocês são abençoados, porque lá existe este instituto aqui, ó, Instituto Niten. O Instituto Niten é um instituto focado no ensino do Kenjutsu, do Yajutsu e das técnicas do Bushido e dos samurais. Lá eles ensinam a usar as espadas dos samurais, aqueles combates dos samurais, e ao mesmo tempo ensinam o quê? Ensinam disciplina. A principal característica de um ótimo trader é disciplina. A principal característica de um excelente trader é fazer aquilo que lhe foi ordenado fazer, com perfeição, com método, com técnica, com tática, com estratégia. É isso que o trader busca fazer todo o tempo. É isso que o trader faz durante a sua existência como trader. Ele não fica simplesmente tomando trades em pontos que não tenham segurança ou que não tenham sinais efetivos. Considerem isso tudo que a gente comentou e a gente poderá conversar outro dia. Se vocês curtirem, não se esqueçam de dar um like. Um grande abraço. Até mais. Tudo de bom.